O- Sì, mi posso stare qui. Sì, sì, sì. Como qui? Ah, sì, vabbè. Podemos? Bom dia, companheiros, companheiras. Meu nome é Rodrigo, eu sou membro da Biblioteca Terra Livre, um dos grupos, né, organizador da conferência, dessa 5ª Conferência Internacional de Geógrafas e Geografias Anarquistas. Eu, particularmente, estou muito contente em mais uma vez estar aqui na Universidade de São Paulo fazendo uma atividade sobre anarquismo, né? E abre parênteses, né? Com anarquistas, porque isso também faz bastante diferença, né? Uma atividade sobre anarquismo nem sempre é muito boa. Agora, uma atividade sobre anarquismo com anarquistas e organizado por pessoas vinculadas ao ideal e que têm uma perspectiva autonomista, a gente cria outras possibilidades e outras reflexões, e não só reflexões, né, outras práticas. E isso, talvez isso que é o mais importante, né? Pensando que esses eventos acadêmicos são essenciais, né, para a gente discutir as nossas ideias, nossa produção intelectual, nossa perspectiva política dentro da universidade, mas para além disso está o encontro, né? O encontro entre pessoas de diferentes geografias, né? De diferentes espaços, com possibilidades de articulação, né? De articulação não só de trabalhos, de pesquisas, mas também de ações, ação política, né? Ação direta, pensando em dimensões de fazer trabalhos de maneira federada, né? Utilizando perspectiva federalista, uma organização, de certa maneira, buscando horizontalidade nas decisões, enfim. Então, organizar um evento sobre anarquista com e por anarquistas tem uma grande diferença que eu acho que quem já participou de outras atividades e quem está aqui pela primeira vez percebeu e vai perceber, né? Então, de certa maneira, algumas formalidades a gente pula, outras não, a gente vai mantendo, enfim, tentando organizar as coisas da melhor maneira. Bom, o que eu vou, depois eu vou deixar, eu gosto de falar bastante, então eu vou tentar reduzir bastante minha fala a um ponto específico e deixar depois os colegas do Federico e o Fábio falarem sobre diferentes aspectos da conferência, né? Da história da conferência, da perspectiva da produção de pesquisa em geografia anarquista, né? Eu acho que isso deixar um pouco mais na mão deles. O que eu vou tentar trazer é um pouco uma apresentação sobre a relação da Biblioteca Terra Livre com esse evento, né? Como chegamos até aqui, né? A Biblioteca Terra Livre ela surge inicialmente como um coletivo anarquista Terra Livre em 2004, e ela atuou por um tempo publicando uma revista chamada Protesta, né? E organizando alguns eventos, ainda de maneira não muito orgânica. E aí, em 2009, o coletivo se desfaz, bem dizer, e depois se rearticula com outras pessoas, né, com mais pessoas, e a gente inicia a biblioteca, né? Então, em vez de ser só um coletivo,
porque a gente, na época, imaginava que um coletivo é algo efêmero, né? Você se organiza na internet, faz reunião em algum lugar e outro, e se desfaz também de forma muito rápida. E como a gente pensava, né, que o anarquismo precisa criar raízes, né, para se manter, para ter uma perenidade das ações dos coletivos, nada melhor do que você pegar uns 2, 3 mil livros e colocar num lugar para você fazer a gestão e organização desse espaço. Porque aí não dá para acabar simplesmente, cansei, vou embora, vou para casa, não quero mais. Você tem 3 mil livros para você carregar junto se você resolver acabar com o coletivo, né? Então, acho que talvez uma das coisas que mantém a gente funcionando até hoje é isso. A gente tem, agora já temos mais, né? Deve estar com 5 mil livros assim, lá no nosso acervo. Então, a Biblioteca Terra Livre é isso mesmo. Primeiro, é uma biblioteca, é um espaço físico bem pequeno. Agora, a nossa sede fica ali perto da Praça da República, perto da Igreja da Consolação. É uma sede pequena, a gente não faz atividade pública, porque ela não cabe... não cabe atividades assim, né, de debate, é só para o acervo mesmo e reunião interna do coletivo. E desde 2009 a gente vem juntando livros e na verdade a biblioteca, a gente até vai começar a emprestar livro, né, mas de fato a gente funciona mais como um centro de documentação do anarquismo no Brasil. Então a gente tem, não só de material do Brasil, mas do mundo inteiro. Então já convido vocês, quem quiser doar material para a Biblioteca Terra Livre, pode ter certeza que vai ser bem recebido e vai integrar nosso arquivo. Só que aí a gente pensou que ter livros na prateleira é uma coisa até meio estranha, né? Meio fica lá tomando pó, sem uso. Então, para dar uso fazer circular as ideias anarquistas também, né? Porque a biblioteca hoje também é um grupo de... Sempre pensamos nisso, né, um grupo de propaganda, né, e difusão do anarquismo, foi começar a organizar grupos de estudos. Então, a partir de temas. Então, lá em 2009, 2010, a gente começou com 2 grupos. Grupo de anarquismo e educação e geografia e anarquismo. Então, desde a origem da Biblioteca Terra Livre, há 16 anos, a gente discute geografia na perspectiva anarquista, de maneira autônoma, né, num grupo de estudos autogerido, num espaço anarquista. Então, digamos assim, essa é a nossa origem, nossa relação, né? E por quê? Recli e Kropotkin, né? Que são os clássicos, são, né, além de escritores, são livros maravilhosos de se ler, né, gostoso de ler, são geniais, né? Assim, suas perspectivas, suas leituras científicas e também sua visão política é muito intrigante, muito instigante. E a partir disso a gente começou a fazer os grupos de estudos. Em 2011, como parte de nós, alguns na educação, outros na geografia, outros na história, a gente estava, e ainda está, de certa maneira, vinculado à universidade, né, de diferentes maneiras, a gente organizou esse primeiro colóquio internacional temático sobre o Élysée Recli. E aí foi quando a gente conheceu o Federico Ferretti, recebemos vários pesquisadores, né, intelectuais, geógrafos, né, que estudam a geografia anarquista no Brasil. Na época eram poucos, talvez dava para contar no dedo de uma mão, e a gente conseguiu juntar, né, todos praticamente, e foi um evento assim surpreendente, né, em 2011. Então, o primeiro evento que a gente organiza na universidade é justamente sobre geografia anarquista, temática sobre o Élysée Recli. E aí a gente vai, ao longo dos anos, coordenando uma ação que é organizar colóquios na universidade, eventos na universidade, próximos à data da Feira Anarquista de São Paulo. Então a gente também, desde a primeira feira foi em 2006, depois ela retomou em 2011, então esse ano a gente teve a 15ª edição da Feira Anarquista de São Paulo, que é um espaço militante, né, espaço político, enfim, igual tem em vários lugares do Brasil e do mundo, né? Então a gente sempre coordena a feira próxima ao colóquio para poder justamente garantir que as pessoas que viajem e participem de dois espaços, 2 ambientes. O ambiente da discussão, talvez, não chamaria acadêmica, é acadêmica, mas discussão intelectual no espaço
autorizado, né, que é a universidade, e a discussão também intelectual, mas aí mais política, mais da ação direta, né, na Feira Anarquista. Então a Feira Anarquista aconteceu no sábado, né, passado, e agora a gente está aqui fazendo a abertura dessa 5ª conferência. Então a gente teve o colóquio de geografia. Eu vou passar um pouco da história, né, da biblioteca, tentar ser rápido. A gente fez nos 100 anos de comemoração da fundação da Escola Moderna, né? Então também é o tema da educação, para a gente é bastante importante, e os dois se juntam, né? Porque tanto Kropotkin como Reclus foram grandes influências para o pensamento educacional anarquista, talvez das maiores influências, né? Ao lado de Paul Robin, de Francisco Ferrer, Bakunin, né? Em 2013 a gente fez um colóquio sobre ciência e anarquismo, que também estavam geógrafos lá, em peso, vários, muitos. E aí a gente tentou abranger outras áreas, matemática, química, física, história, sociologia, tudo, né? Foi um congresso bem interessante. Em 2014, 200 anos, né, do nascimento do Bakunin, a gente fez seminário sobre a IT e o Bakunin. Em 2021, um seminário sobre a Escola Moderna, 120 anos da fundação da Escola Moderna de Barcelona. 2021 também, centenário da morte do Kropotkin. Então vai vendo, né? Um pouco do trabalho que a biblioteca tem feito no campo da geografia anarquista, né? Em 2022, a gente organizou o 3º Congresso de Investigadores do Anarquismo, que o primeiro aconteceu na Argentina, o segundo no Uruguai, o terceiro no Brasil, em São Paulo, aqui a gente organizou. E o 4º aconteceu há algumas semanas atrás, no Chile. E agora chegamos hoje, onde estamos. Então a gente tem uma trajetória, né? Uma caminhada que muitas pessoas aqui participaram, acompanharam junto nesses eventos, ou à distância, né? Ou estão se somando agora, e para a gente é muito importante, né? Essa trajetória. A partir daqui, eu vou deixar rolando aí algumas atividades aí de fundo, né? Para ilustrar algumas das dezenas de atividades que a gente fez sobre a geografia, né? E para concluir, né? Assim, e aí passar para os colegas, né? Dos grupos de estudos, a gente sentiu a necessidade de produção material, produção escrita, produção intelectual sobre geografia e anarquismo. E a gente começou a publicar livros. Então vocês vão ver aí a publicação dos livros. O primeiro livro que a gente editou, aliás, a nossa estreia na produção editorial foi com escritos de geografia e educação. Uma coletânea que a gente fez do Reclus e do Kropotkin, e os textos dele específicos sobre educação, sobre ensino de geografia. E depois a gente fez um livro sobre as biografias de anarquistas escrevendo biografias de Elisée Reclus, o livro sobre geografia austral do Max, colega lá do Chile, que a gente reencontrou agora esse ano quando a gente foi para lá. E agora a gente está investindo numa coleção, com uma pretensão assim, não sei, né? Vamos ver se a gente consegue. Obras completas de Kropotkin em português. Levaremos 2 anos, 40 anos, 79 anos para fazer? Não interessa, vamos tentar fazer, né? Então a gente publicou A Grande Revolução, Apoio Mútuo, A Conquista do Pão, até agora. Esse foi o primeiro livro. E a gente começou uma coleção junto com a editora Intermezzo, que são artigos, né? Seleção de artigos temáticos do Kropotkin, um sobre Estado, um sobre socialismo, um sobre guerra, o próximo vai sair sobre anarquia, vai ter outro sobre educação. Então a gente vai fazer, como chama, antologias, né? Pequenas antologias de textos que são textos inéditos em português, que estavam espalhados em revistas científicas que o Kropotkin escreveu. E aos próximos a gente lançou a literatura russa também, do Kropotkin, que é um livro raríssimo, né? Assim, tem pouco conhecido, então a gente conseguiu fazer a edição dele em português. E os próximos que estão no prelo, Ética, que é um livro também pouco conhecido do Kropotkin, e Campos, Fábricas e Oficinas. Então, a gente está nesse trabalho. Publicamos também os capítulos mais políticos do Homem e a Terra, junto com a editora Imaginário e o Plebeu Gabinete de Leitura, lá de Fortaleza. Cansei já de falar de tantas coisas que a gente fez sobre geografia, né? Então, assim, só para concluir, queria agradecer a presença de vocês
nesse evento. Espero que seja um evento importante, não só pessoalmente, né, no sentido individual, né, de colocar lá no seu Lattes, no seu currículo, um evento internacional, que é importante, a gente tem que estar nesses espaços, né, de disputa das ideias, disputa da hegemonia do pensamento, rompendo esse pensamento único, ou mesmo, sei lá, né, geografia crítica, tal, relembrar algumas coisas uns anos antes, enfim, colocar um pouco de anarquia dentro da academia, né? Mas não só isso, mas que a gente possa, durante esses dias, tecer contatos, né? Tecer redes de colaboração, não só intelectual, mas principalmente editorial, política, troca de material, troca de ideias e de perspectivas de luta, né? E de transformação social. Que, afinal, é para isso que o Kropotkin e o Reclus se inseriram no campo acadêmico, né? No campo científico. Eles faziam ciência não por diletantismo, né? Faziam ciência entendendo como uma ação política clara, né? E nunca abandonaram, nunca foram para o Olimpo, né? Como é que chama? Nunca subiram ao Olimpo e ficaram por lá, né? Eles sempre tiveram contato com a classe operária, com as iniciativas anarquistas de educação, as lutas concretas, né? Desde uma perspectiva anarquista, não só no campo da ciência e da academia. Então é isso que a gente pretende aqui, né? Espero que a gente consiga fazer isso ao longo dessa semana. Obrigado, pessoal. Muito bom dia, pessoal. Meu nome é Fábio Contel, eu sou professor aqui do Departamento de Geografia e, atualmente, eu sou coordenador do programa de pós-graduação em Geografia Humana e recebi com muita alegria o convite do Federico e da Biblioteca Terra Livre para ajudar na organização do evento. Já é a segunda vez, né, Federico? Em 2021, a gente teve a oportunidade de também participar da organização dessa comemoração dos 100 anos do Kropotkin. Foi também, digamos, um sucesso do ponto de vista do que se pretendia à época. Então, depois de me apresentar e agradecer ao convite do Federico por estar aqui com vocês novamente, também um pouco como sou aqui da universidade, eu dou as boas-vindas ao público. A gente estava falando aqui atrás, houve uma dúvida sobre transmitir ou não online, né? Tem sempre aquela contradição. Se você permite a transmissão online, você, no mínimo, desestimula as pessoas a estarem presencialmente aqui e, enfim, essa interação presencial, face a face, né? Que nós, enfim, compartilhamos ideias, o cotidiano de maneira muito mais franca, mais aberta, mais rica do ponto de vista da comunicação. Optou-se, então, por não realizar a transmissão, justamente para que estivéssemos aqui reunidos durante esses próximos 4 dias, via programação. A programação está excelente, como foi da outra vez e como o colega mostrou também, todas as outras atividades que foram realizadas pela Terra Livre. Então, é um enorme prazer estar aqui por isso. É um enorme prazer por motivos como também já foram ditos, né? A geografia tem esses 2 grandes nomes, que são o Élisée Reclus e o Petri Kropotkin, que nos inspiram até hoje, e que são bases do pensamento geográfico. Uma geografia crítica, antes mesmo do marxismo, já se praticava uma geografia crítica a partir dessa base anarquista. Então, também estou muito feliz de estar aqui por isso, por serem 2 cânones da nossa literatura geográfica, e também pelo fato de ser, eu um pouco, espero não ser muito institucional a minha fala, mas também como coordenador da pós-graduação, é bastante importante para a gente, primeiro, realizar eventos e, segundo, mas não menos importante, eventos internacionais. Isso
mas nem tanto pela questão institucional. Não é isso? Eventos como esse são fóruns em que os colegas vêm, apresentam seus trabalhos, debatem seus trabalhos, e saímos daqui muito mais conhecedores das coisas que estão sendo debatidas, escritas naquele campo. E essa é um pouco a missão da universidade, né? Independentemente do aspecto institucional dela, mas muito mais nesse aspecto prático a universidade é um local onde se produz, se debate o conhecimento. Então, talvez esse seja um motivo maior pelo qual estamos aqui, claro, que redunde também em ação política, né? Isso, nossos tempos mostram que nunca foi tão necessário a ação política, balizada pelo esse conhecimento, como, por exemplo, a gente vai debater aqui nesse evento. Então é isso. Agradeço novamente a vocês pelo convite. Duas boas-vindas ao público. Que bom que vocês estão aqui em bom número. Espero que seja uma semana muito produtiva, agradável e instigante de apresentação de trabalhos e de debate sobre ideias. Obrigado de novo e bem-vindo a todos. Olá, bom dia a todos e todas. Agradeço de novo a quem está participando e quem vai participar nos próximos dias do evento, o Rodrigo e o pessoal da Biblioteca Terra Livre para a organização, e o professor Fábio, que uma vez mais nos possibilitou a possibilidade efetivamente de estar aqui outra vez em 2021 para o centenário de Kropotkin. Infelizmente se fez todo online pelos problemas da pandemia. Hoje temos a possibilidade de estar aqui pessoalmente, que, como já o professor Fábio falou, é algo muito importante para nós, porque efetivamente reconhecemos que é esforço viajar, estar de pessoa nos eventos. Eu pessoalmente venho da Itália, então claramente todo mundo faz um esforço, mas é fundamental para fazer eventos que não sejam só eventos acadêmicos intelectuais, como os colegas já falaram, mas também troca de ideias e algo como implementar conhecimento e redes sociais. Então, pois, eu vou falar primeiro pela Comissão História da Geografia da União Geográfica Internacional, que é entre os grupos que apoiam os eventos, e ao final, pois, uma parte da História da Geografia, efetivamente, falar também do assunto da relação entre geografia e anarquismo, historicamente e no presente, e também um pouco a história dessas conferências de geógrafos e geógrafos anarquistas. Então, partindo um momento da Comissão História da Geografia, a Comissão História da Geografia é parte, como falei, da União Geográfica Internacional. Então, está num alvo que é tradicionalmente bastante institucional, porque a União Geográfica Internacional tem uma história que é muito associada a instituições acadêmicas e instituições políticas, mas no meio tem uma historiografia sobre isso, dos encontros geográficos internacionais que aconteceram desde o século, as últimas décadas do século XIX, depois desde o século XX como a União, muitas redes
também informais, também críticas, também voluntárias, se ativaram ao redor da ideia da troca internacional das ideias. Por exemplo, nas décadas da Guerra Fria, os encontros geográficos internacionais eram uma ocasião para encontrar colegas do outro lado da divisão dos blocos da Guerra Fria. E isso foi algo muito importante para a construção de tradições geográficas críticas. Durante os colóquios geográficos internacionais se efetuaram encontros muito importantes também no âmbito da América Latina e do Brasil. O Congresso Geográfico Internacional, que aconteceu no Rio de Janeiro em 1956, foi um dos momentos importantes da conscientização de muitas pessoas na geografia brasileira, ao redor de temas de geografia social, de geografia ativa, especialmente em conexão com colegas da França, da Europa, da América do Norte. Então, é importante também considerar a dimensão internacional e transnacional da geografia. A Comissão História da Geografia, que se chamava História do Pensamento Geográfico, mas finalmente é isso. Para geografia se entende não unicamente a geografia acadêmica e institucional, se fundou inicialmente em 1968 num congresso geográfico internacional que aconteceu em New Delhi, na Índia, e entre os primeiros inspiradores da Comissão História da Geografia, um historiador francês da geografia, Philippe Panchemel, foi entre efetivamente os primeiros que organizaram trabalhos de troca internacional sobre os temas da história da geografia e também articulou os grupos que também trabalham com outros nomes agora na França sobre epistemologia e história da geografia. Entre as figuras que caracterizaram os trabalhos da comissão nos anos sucessivos, sobretudo os anos 70 e 80, queria destacar a importância da figura de uma geógrafa irlandesa, Anne Battimer. Anne Battimer, que é conhecida entre as pessoas que inspiraram o que se chama as geografias humanísticas, mas foi também uma geógrafa muito conectada com os circuitos da geografia crítica e radical internacional. Tinha também contatos aqui com Milton Santos e outros geógrafos críticos brasileiros. E uma das contribuições importantes da Anne Battimer, junto com outros colegas ativos naquela época, como o Thomas Freeman, foi a ideia de biografia na geografia, que se concretizou também na revista editada pela Comissão História da Geografia, que chama-se Geographers Biobibliographical Studies, que foi fundada em 1977 e no 2027 vai celebrar o 50º aniversário. Provavelmente vai ser na Itália, todo mundo vai ser informado. E a importância dessa obra de organização de um trabalho biográfico na geografia se ligou muito a tudo o que agora se considera como abordagem contextual, estudo não unicamente das ideias como ideias, mas estudo dos lugares, dos
contextos históricos e materiais concretos das pessoas concretas que fizeram a história da geografia, além de grandes paradigmas, além de grandes ideologias. E, sobretudo, a ideia de trabalhar na biografia foi algo que se desenvolveu como propósito de não biografar unicamente as grandes figuras, mas também figuras que não eram acadêmicas ou que não eram as grandes figuras canonizadas da disciplina, que nos falam de aspectos que se esqueceram da disciplina ou que só recentemente foram redescobertos, porque grandes figuras queria dizer grandes homens, então homens brancos, acadêmicos, de classe média. Agora, o que a revista da Comissão e a Comissão História da Geografia tentam fazer é também operar uma descolonização da história da geografia. Tiveram números da revista dedicados a mulheres geógrafas, números da revista dedicados a figuras da geografia do sul global, então não unicamente do norte. Então, a ideia de diversificar as figuras e os protagonistas e também diversificar as ideias. Um ponto importante do trabalho da comissão é insistir no multilinguismo, a ideia que para fazer história intelectual e história da geografia precisa tentar de trabalhar com mais idiomas, porque os monolinguismos, que seja o monolinguismo anglófono imperial e dominante, ou que seja monolinguismos periféricos correspondentes a imperialismos periféricos, sempre atrapalham a compreensão do que foi e sempre é a circulação internacional e transnacional das ideias. E a ideia também de questionar os cânones dominantes na disciplina. Uma das definições que se está trabalhando agora na história da geografia é o discurso de outras tradições geográficas, ou tradições geográficas alternativas, que significa geografias que não foram produzidas em âmbito acadêmico, que não foram produzidas consoantes uma modalidade tradicional eurocêntrica, puramente intelectual de transmissão do conhecimento. Geografias que foram produzidas por atores que estavam no momento certo às margens da geografia oficial, da geografia acadêmica, por razões de gênero, por razões de posição geográfica, posição linguística ou posição institucional. E, sobretudo, uma grande importância é dada agora à redescoberta de tradições geográficas críticas, socialistas, marxistas, anarquistas, feministas, decoloniais, que existiram muitas vezes além dos rótulos que existem nas várias tradições. A geografia radical é essa coisa, a geografia crítica é essa outra coisa. Muitas ideias foram produzidas também além desse rótulo. Então, é muito importante, nesse sentido, o discurso da tradução, uma vez mais, linguística e cultural, para conectar tradições diferentes. Bom, a Comissão História da Geografia já apoiou o evento sobre Kropotkin em 2021. O próximo evento que a Comissão História da Geografia organiza
vai ser no agosto do ano próximo, 2026, na Turquia, em Istambul, na conferência regional da União Geográfica Internacional, onde a proposta da comissão, que vai ser articulada nos meses que vêm, é uma sessão de mais meses sobre geografias da paz. Então, como desenvolver o discurso da paz na geografia, que é um debate que existe desde vários anos, na geografia e na geopolítica, invertendo o clássico aforisma do Yves Lacoste, que a geografia serve para fazer a guerra. Então, a geografia deve servir também para outras coisas, e um dos pontos que também precisamos investigar na história e na prática da geografia é também uma oposição à guerra desde abaixo. Por exemplo, as geografias da deserção, as geografias da objeção de consciência, as geografias das pessoas que recusam de fazer a guerra para os interesses do Estado e do capital, finalmente. Bom, então entendem que atualmente a Comissão História da Geografia está bastante próxima da temática desse colóquio. Sobre, rapidamente, o colóquio e um pouco a relação geral entre geografia e anarquismo, bom, todo mundo deveria saber, mas repetimos rapidamente que a relação entre geografia e anarquismo é algo que passa por vias históricas, por vias teóricas, sempre se citam Reclus e Kropotkin como antecedentes, várias pesquisas demonstraram que na época da Primeira Internacional e das décadas da primeira organização do movimento libertário, a rede dos geógrafos anarquistas, Reclus, Kropotkin e vários outros, trabalhou de maneira paralela à construção do movimento libertário internacional e a construção de um rumo de geografia humana, geografia social, que também é considerado entre as inspirações do que consideramos agora a geografia acadêmica e a geografia, entre aspas, científica. Então, essa conexão histórica entre pessoas, entre protagonistas, é uma conexão de ideias. As primeiras geografias anarquistas, como as geografias críticas atuais, pretendem pensar novas sociedades partindo dos espaços. Precisam conectar uma crítica social a como se pode também imaginar um mundo organizado de maneira diferente. Por exemplo, todas as propostas comunalistas e federalistas de repensar a organização do mundo também pela organização dos espaços. E outros exemplos, acho que todo mundo conhece a conexão entre os trabalhos geográficos de Kropotkin e o conceito da ajuda mútua. Então, não precisa repetir isso, mas coisas como a crítica do mapa geográfico como instrumento ideológico dos Estados, a crítica dos manuais da produção do saber tradicional e da educação tradicional, o discurso da pedagogia da experiência, todos elementos que conectam um discurso efetivamente geográfico a um discurso mais político. Se conhece também uma vaga sucessiva de redescoberta das geografias anarquistas, que já está na história da geografia, porque foram as tendências críticas e radicais dos anos 60 e 70
ao redor de revistas como Antipod na América do Norte, como Herodot na França, que recomeçaram a circular textos de Reclus, de Kropotkin, mesmo se não sempre acho como o mesmo conhecimento do anarquismo que caracteriza a terceira vaga, a vaga dos últimos 15, 20 anos, que já um pouco falou Rodrigo, que está especialmente associada a um âmbito militante, não unicamente anarquista, mas também anarquista, ok? Bastante importante, porque a relação, como já os colegas falaram, entre o discurso político e o discurso acadêmico é complicada, mas não se pode fazer atividade, achamos, unicamente na academia. Então, o que aconteceu nos últimos 15, 20 anos foi que por alguns aspectos, o anarquismo virou quase uma moda em alguns circuitos geográficos internacionais, especialmente anglófonos, o que tem talvez problemáticas a discutir. Esse colóquio vai ser talvez uma ocasião, mas é muito positivo, ao menos que esses assuntos têm direito de cidadania, se pode falar, não se está censurados, o que é muito importante. O Rodrigo falou dos circuitos aqui ao redor da Biblioteca Terra Livre, tem outros circuitos coletivos no Brasil e na América Latina. Tem também uma organização de geografia libertária, por exemplo, a nível do mundo francófono, a rede da geografia libertária, Réseau de Géographes Libertaires na França. Então, parte dessa história foram essas conferências internacionais de geógrafos e geógrafos anarquistas. A primeira foi organizada em 2017 na Itália, em Reggio Emilia. A segunda passou na França, numa pequena aldeia do sudoeste rabastense. A terceira parte online por razões pandêmicas foi em 2021 no México, em Oaxaca. A quarta na Argentina, em 2023 em Córdoba, organizadas pelas companheiras que estão aqui, também para fazer a mesa sucessiva, parte online também. E essa é a quinta edição. Então, uma vez mais, bem-vindos a todos e a todos. Esperamos que vai ser uma boa ocasião de discussão. Agora temos o coletivo anarcopunk Aurora Negra que vai entrar para aquela porta. Não, pode continuar, pode deixar gravando. Pode deixar.
Bom dia. Bom dia a todas, todos, todes. Eu sou o Johnny. Eu faço parte do coletivo Anarcopunk Aurora Negra. Nós somos militantes anarquistas. Moramos aqui na região do Rio Pequeno. Estamos aqui ao lado dessa ilha, que é chamada de Universidade de São Paulo. Nessa geografia, né, que é muito diferente do que é depois desses muros que aqui os protegem, né? Sempre estivemos fazendo várias atividades aqui, tanto na História, Pefeleste, em alguns outros lugares do pessoal do sindicato, aqui no núcleo de resistência aí, afro-brasileiro, com o mestre Pinguim, a capoeira Angola, dança afro, a percussão, que resiste aqui, né, com muita luta. Viemos mais uma vez trazer um pouco da nossa história, das nossas atividades e da ação dos nossos corpos, de quem somos. Eu sou indígena, do povo Quiriri, lá do sertão da Bahia, minha família toda é de lá, né, e resiste aqui também nessas geografias, né, saíram de lá, né, também com a história da mudança do clima, né, a mudança climática, que não é nada novo, né, as migrações que estiveram, não existem só em outros territórios, mas aqui já começa há décadas atrás. Somos parte dessa história aqui, né? Temos um espaço, que é a Biblioteca Romeu Ritondale, que fica aqui na região do Rio Pequeno também, onde existe, ó, muito bom, poxa vida, tem que dar voz aos sem vozes, isso mesmo. E nossa atividade, né, não se resume só aqui, né, nesse espaço, mas a gente está envolvido com o pessoal aqui da favela da Vila d'Alva, da favela do Sapé, da favela do São Remo, da favela da 1010, né, o pessoal do Inferninho, o pessoal do Sem Terra, galera aqui da região, né, as pessoas que aqui se encontram nessas geografias, né, e todos e todas e todos aí são convidados a irem para além das leituras, para além dos estudos, para além dos diplomas, conhecer a realidade de onde todos os mestres e as mestras vão buscar o conhecimento. É com o povo que lá fora está, né? Então, amanhã tem uma mesa nossa, que vamos falar melhor sobre o nosso grupo, nosso coletivo, nossos trabalhos aqui na região, né? Passo a bola aqui para a companheira. Eu sou a Nebulosa. Nossos corpos são território, né? Assim como ensinam as mulheres indígenas, principalmente originárias. E aí a ideia da gente estar aqui é a gente ser o próprio território que nos habita, né? E o próprio território que é atacado também, né? Nós somos corpos que são atacados por sermos quem somos, virmos de onde nós viemos, e entender também essa geografia da cosmologia indígena, né? É importante porque nós não nos findamos no que se põe de fronteiras, ou até mesmo as fronteiras que se criam, né, ambientais e tal. Nossos próprios corpos são a própria terra que é invadida, violentada. Então, é mais ou menos isso que a gente quis trazer aqui, porque a nossa existência só é colocada assim para fora, né, para os outros espaços, principalmente quando esses territórios são invadidos, né, quando nossos corpos estão à mostra ou expostos e tal. Então, é entender esse lugar também. E enquanto anarcopunk, faço parte do coletivo Anarcopunk Aurora Negra, não estava muito aqui para falar, mas para fazer essa intervenção com vocês, de mostrar também que a gente está aqui e que é difícil estar aqui, nessa ilha, nesse outro território, que é uma ilha que é cercada por muros
e que está assegurada pelo batalhão que mais mata no estado de São Paulo. Então, eu só vim aqui para falar isso mesmo. Demarcação já, devolva as terras dos nossos povos, esse território é indígena, né, do Oiapoque ao Chuí, da Terra do Fogo, até os limites aí das fronteiras, resistência, e é isso, estamos na luta. Obrigado. E também aproveitar para fazer um convite, mas todos os dias a gente vai estar lembrando, né, depois a gente vai fixar um cartaz lá fora. No dia 13, né, no sábado, logo após o congresso, nós do coletivo Anarcopunk Arara Negra estamos organizando uma atividade em prol das crianças Guarani, das aldeias Irexancã, Taquajumirim e de uma retomada que está acontecendo lá no litoral. A entrada vai ser um brinquedo ou material escolar que vai ser revertido para as crianças. Na verdade, a gente já está com muitos brinquedos, recebemos muita doação, então estamos pedindo para as pessoas trazerem material escolar, inclusive todos e todos que estiverem aqui, que forem vir nos próximos dias, que puderem trazer uma caneta, um lápis, um caderno, papel, canetinha, giz de cera, tragam, que a gente vai estar recolhendo aqui todos os dias, né? A atividade vai contar com bandas, com teatro, o pessoal do Teatro Motim do Espírito Santo vão estar vindo apresentar aí a peça O Criminoso, né? Vai ter um almoço coletivo, o almoço é a contribuição espontânea, né? Pague o que você puder, vai ser um almoço vegano, né, para todo mundo. Vai ter discotecagem também, com uma mana também anarcofeminista, Elaine Campos. Vai ter um debate, né, uma discussão sobre a questão do genocídio Guarani Kaiowá, que está acontecendo no Mato Grosso do Sul, sob os olhos de todo mundo, né? E ali não se tem comoção social, né? Fala-se muito sobre guerras em outros países, né? Na Ucrânia, né? na Palestina, a própria Palestina mesmo, mas aqui, diante dos nossos narizes, a gente às vezes esquece de estar falando, né? Então, vai ser para isso. Lá também a gente vai estar escrevendo cartas, né, de denúncias e apoios, e vamos fazer chegar até os companheiros e companheiras que estão na resistência por lá também. Vão ter exposição de um parceiro também das artes visuais, é o Ari Frost, sobre a questão palestina, né? Vão ter uma banda do interior chamada Massacre Anti-Humano, vai ter um pessoal aqui de Guarulhos, CNP, a banda Revolta Popular, enfim, exposições de materiais, o pessoal da Terra dos Povos vão estar com a gente, galera do coletivo Colibri, enfim, apareçam, estão todas e todos convidados aí a participarem lá com a gente. Vão lá, vai começar em ponto, meio-dia, né, pode ser um pós-congresso também, para a gente poder conversar melhor. Levem seus materiais, levem suas ideias, né, e venham somar nessa luta com a gente, né, porque as crianças indígenas vão agradecer, né, e tragam o que puder, né, aquela caneta que você não vai usar mais, lápis que você não vai usar mais, a gente vai estar recolhendo por aqui. Ou levem lá para a gente, vão lá fazer uma visita, vão lá conhecer nossas atividades, tá? A gente tem outras propostas aí de lutas e militâncias anarquistas, né, mas é diretamente com o povo, com os povos, nos territórios, nas ruas, nas favelas, enfim, onde a gente se encontra, tá bom? Dia 13 agora, a partir das 12 horas. Vai ser das 12 às 19h30. Bom, terminamos quase perfeitamente na hora, porque a anarquia é a máxima expressão da ordem, como falava o Eliseu aqui. Então, acho que estamos prontos, como da programa, para começar a atividade sucessiva, que é a oficina Grafiar los anarquismos. Pessoal, antes só vou dar um recadinho mais burocrático, lista de presença vai circular aqui por escrito, quem quiser certificado assina, só que tem que fazer também a inscrição de fato online aqui, ó. Então quem tiver no celular pode fazer, se não pode vir aqui no computador em algum momento e fazer, ó, formulário para certificado aqui no site, tá? E aí preenche, porque o certificado vai ser emitido a partir dos dados do formulário online. E aí é só assinar a lista.